Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa é produzido pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, onde você está agora. E hoje eu quero deixar aqui um abraço muito especial para os nossos telespectadores lá do estado do Acre e do Maranhão e do Pará. Nossa gratidão pela sua audiência nestes estados aí da cabeceira do nosso país, região norte do país. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, tá bom? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a essência do casamento. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, o texto que nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 31. É um texto que foi repetido várias vezes nas Escrituras. Diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse texto é um texto que repete nas Escrituras, e aqui eu estou lendo basicamente a terceira vez que ele é repetido nas Escrituras. O registro original dele é lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando, na instituição do casamento, depois de Deus criar o homem e a mulher e instituir o matrimônio como a condição para a formação da família, o casamento, tanto que o livro de Hebreus vai dizer: digno de honra é o matrimônio, que foi instituído por Deus lá no Éden. Então, lá em Gênesis 2, 24, diz isto: por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, o homem e a mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a primeira referência bíblica mostrando como que foi formada a família. Deus instituiu a família através do casamento, do matrimônio entre um homem e uma mulher. Por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa unidade, a essência do casamento. Nós queremos falar um pouquinho sobre ela hoje, porque depois Jesus, durante o seu ministério, ele vem então reforçar esse princípio estabelecido por Deus lá na criação. Na teologia nós chamamos das leis da criação. Ninguém modifica as leis da criação. Por exemplo, Deus criou dia e noite. Ninguém modifica isso, né? Na sequência, depois de cada dia uma noite, depois de cada noite um dia, ninguém consegue alterar as leis da criação. O rio, a água vai correr sempre para baixo, ninguém muda isso. Ah, pastor, é a lei da física, são as leis da criação. Essas leis foram estabelecidas por Deus na criação, para o universo, para o homem, para a mulher, para a sua criação. E as coisas caminham dentro desta dinâmica. As leis da criação, ninguém consegue alterar, não é verdade? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Ninguém consegue alterar essas leis da criação. E o casamento é instituído por Deus aqui, exatamente dentro desses princípios das leis da criação. Jesus, quando durante o seu ministério, um grupo de fariseus o confrontou, está lá registrado lá no livro de Mateus, capítulo 19,
e fez para Jesus a seguinte pergunta: é lícito repudiar, divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus disse: não era assim desde o princípio. Ou seja, uma referência à lei da criação. Não era assim desde o princípio. Deus estabeleceu assim: deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Ou seja, os dois se tornam uma só carne, a unidade do casamento, do matrimônio. Homem e mulher se casam, não apenas se ajuntam, não apenas vão morar juntos, mas se casam e tornam-se os dois uma só carne na relação mais íntima do casal. Então esta unidade, e Jesus então reforça, não é para repudiar a mulher por qualquer motivo. Isso não era assim desde o princípio. Deus uniu. Então agora já não são mais dois, mas uma só carne. Então eles perguntam: por que Moisés então permitiu o divórcio? Aí Jesus responde: é por causa da dureza do vosso coração que Deus permitiu que Moisés colocasse lá nas leis o divórcio, mas não recomenda. É como um remédio amargo, apenas para um tratamento amargo de uma situação amarga, mas não é assim por qualquer motivo. Jesus então vai explicar: o único motivo para a dissolução do casamento é a traição, a infidelidade, o adultério, a relação sexual ilícita. Ou seja, fora do contexto do casamento, um homem casado, uma mulher casada chama adultério. Por mais que as nossas leis brasileiras e as leis dos países flexibilizam o divórcio e não reconhecem o adultério como um pecado, para a igreja, para a lei de Deus, para a palavra de Deus, continua sendo. Mas então, ou a deserção, ou o adultério, é o único motivo que a Bíblia explica. Incompatibilidade de gêneros, não conseguiu amar um ao outro. A Bíblia não reconhece essas coisas. Apenas o adultério e a deserção, que é o abandono do lar irremediável, que não pode ser remediado nem pelo Estado, nem pela igreja. Então, nesses casos, mas Jesus chega e apresenta: eu tenho uma proposta melhor, o perdão. Ainda que hajam estas coisas que dão licitude ao divórcio, à luz da palavra de Deus, Jesus fala assim: eu tenho uma proposta melhor, a proposta do Evangelho, a proposta do perdão. O perdão ainda é melhor do que a separação, do que o divórcio. Então, Jesus está aqui validando e lembrando aquilo que era desde o princípio. Deixa o homem a seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. E depois Jesus completa dizendo assim: porque o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, a essência do casamento está aqui no Evangelho, está na graça de Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. Nesta carta que eu li de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo explica nesta carta como que um lar cristão, como que um casamento onde o temor de Deus está no coração do marido, no coração da mulher, como que é a estrutura interna, a função do marido, a função da esposa. E ele então vai lembrar esta lei da criação. Por isso deixa o homem a seu pai, a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Paulo vai explicar isso. Olha, no casamento, Deus coloca o marido e a mulher em sujeição um ao outro. E é isso que está aqui em Efésios capítulo 5, 21, quando fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cristo está na essência deste casamento, desta união, deste matrimônio. E o casamento ou o matrimônio
coloca um homem e uma mulher em sujeição um ao outro. Se une, a unidade desse casamento torna os dois uma só carne, e agora os dois vão viver em sujeição um ao outro. E nessa sujeição um ao outro, o marido tem um papel e a mulher tem outro. No papel do marido, a Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas ou vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor que doa, é um amor que se entrega, é um amor que lidera o seu lar como cabeça da mulher, o cabeça da casa, lidera o seu lar com uma liderança amorosa, uma liderança sacrificial. Por isso que amai a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, numa função interna da família cristã, o papel do marido é amar a sua esposa e, se for necessário, sacrificar-se por ela no temor de Cristo. Em obediência a Cristo, eu faço isso. E o papel da mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. A submissão é sustentar esta missão. A submissão é viver em sujeição ao seu marido. O amor é o marido que vive em sujeição à sua esposa. É por isso que Pedro vai falar assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Esposas, sujeitem os seus maridos para que haja harmonia, sujeição um ao outro nesta relação do matrimônio, porque a essência do matrimônio implica nessa sujeição de um ao outro e na sujeição de ambos a Cristo. Por isso que vai falar assim: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Ou seja, a sujeição um ao outro. Se alguém tem que sacrificar na casa, pelo casamento, pela família, é o marido. O amor é sacrificial. Se alguém tem que manifestar obediência e sujeição dentro da casa, a esposa, porque o amor, a submissão da esposa é uma sujeição, e dentro do casamento, sujeitai-vos uns aos outros. Nenhum marido consegue amar uma esposa que não lhe é submissa. E nenhuma esposa consegue ser submissa a um marido que não a ame. É por isso que a sujeição um ao outro no temor de Cristo, ou seja, eu me submeto a Cristo e então eu vou submeter a esta condição do casamento, que é a sujeição de um ao outro no temor de Cristo. Pode ser que o seu casamento esteja passando por lutas, crises, adversidades. Lembre desse texto. No segundo bloco aqui do nosso programa, nós vamos tratar dessas aplicações práticas, dessa sujeição um ao outro no temor de Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Gran Dourados. Minha gratidão aqui ao Rubens, nosso diretor, a Roseli e a toda a equipe aqui da TV Gran Dourados. E também transmitido pela TV Com Brasil. Muito obrigado à direção da TV Com Brasil pela transmissão desse programa para todo o território nacional. Nossa gratidão a Deus por esse espaço tão precioso nesse canal. Hoje nós estamos falando sobre o marido e a mulher, a essência do matrimônio, do casamento. Hebreus 13, versículo 4, vai dizer assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então preste atenção nisso. O casamento é para a nossa santificação. É para cumprirmos os propósitos de Deus para a vida humana. Não tem uma humanidade mais completa
do que seja o casamento. O respeito, a sujeição do marido à esposa, a esposa ao marido, o marido sujeita em amor, a esposa sujeita em submissão, e assim harmoniza o casamento e vivem juntos dentro deste propósito de Deus. Embora a Bíblia seja tão clara sobre este assunto, nós sabemos que muitos casais no tempo moderno querem viver juntos sem o casamento, como se não tivesse que respeitar o casamento como uma instituição divina. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso, isso é muito danoso para a sociedade. Se você tem essa mentalidade, eu quero convidá-lo a refletir à luz da palavra de Deus. O que Deus espera de nós, seres humanos, nesta área da vida? É muito comum nos nossos dias vermos pessoas, casais, querendo viver o tal do amor livre. O que é o amor livre? A pessoa vive junto, tem um certo comprometimento um com o outro, estão sempre juntos, mas nenhum nem o outro precisa ser fiel a esta relação. Não há ali um casamento, não há ali uma fidelidade, não há ali uma base construída para esse casamento. Então, pode ter outras, pode ter outros, mas vive junto. É o tal do sexo, o casamento livre. Ou então o sexo livre, que é viver juntos e ter relacionamentos sem o comprometimento do casamento. Mas isso não é seguro, nem para o homem, nem para a mulher, e é contrário à orientação da palavra de Deus. É por isso que todo mundo se entrega a estas coisas, vive confuso, inseguro e nunca se sente realizado, nunca se satisfaz nas suas relações, enfim. O casamento é instituído por Deus e Ele abençoa a vida conjugal, Ele abençoa o homem, Ele abençoa a mulher. Não há um remédio para a família moderna que não seja voltar aos princípios da palavra de Deus. Nós não temos um remédio para esses problemas relacionais modernos que não seja voltar aos princípios estabelecidos por Deus para o casamento. Um casamento arruinado pela desobediência humana, seja do homem, da mulher, ou dos dois, ou das partes, ele só pode ser restaurado, e a segurança, a paz ao coração só pode ser restaurado se este homem, esta mulher, voltar aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Ou seja, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que a esposa deve ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Não tem como restaurar e estabelecer a essência do casamento sem que esse casamento, de fato, aconteça na vida deste casal. E aqui diz um certo teólogo chamado Hermann Bavinck, ele vai dizer o seguinte: o casamento será de fato estabelecido em sua essência, a família será renovada, o marido e a esposa serão restaurados em sua honra, a sociedade será reformada e o Estado será renascido quando o homem e a mulher entenderam o papel estabelecido por Deus na sua palavra para o casamento e viverem esta relação, o matrimônio, conforme uma instituição estabelecida por Deus. Cristo é, nas Escrituras, a essência de todas as coisas. E Ele é a essência também do casamento. Quando o marido é exortado pela palavra de Deus a ser um bom marido, um bom líder da sua família, um bom pai, um bom esposo. Aliás, a ordem está invertida: um bom esposo, um bom pai, um bom líder, um bom chefe de família. Então, quando ele entender como Paulo exorta aqui, ele fará isto: amar a sua mulher, sujeição,
não é mais aquele homem livre que pode viver como se não fosse casado. Ele agora sujeitou a uma instituição, que é o matrimônio, uma instituição divina, e ele fará isso em obediência a Deus. Muitos maridos falam assim: pastor, eu não amo a minha esposa, mas você não sabe que mulher difícil que é aquela mulher. Outra hora a mulher fala: pastor, eu não sou submissa ao meu marido, você não sabe que homem difícil ele é. E o problema é que todo pecador é um ser humano difícil, seja um homem, seja uma mulher. Como pecadores que somos, nós somos seres difíceis. É por isso que Paulo fala assim: não é para fazer a segunda inclinação do nosso coração. Ele fala no Senhor. Ou seja, é submissão primeiramente ao Senhor. Primeiro nós submetemos a Deus. Quando nós submetemos a Deus, nós submetemos às ordens estabelecidas por Deus na sua palavra. O matrimônio, o casamento é uma delas. Então, o meu amor para com a minha esposa, eu sou um homem casado, o meu amor para com a minha esposa é primeiramente uma submissão da minha consciência à lei de Deus. E quando nós submetemos a nossa consciência à palavra de Deus, às leis de Deus, nós passamos a ter motivação para obedecer a palavra de Deus. Tem dia que eu penso que a minha esposa deve falar assim: esse homem é muito chato. Tem dia que eu penso dela: olha, essa mulher é muito difícil de amar. Mas aí eu lembro que é no Senhor, é no temor do Senhor. E aquela onda humanista ou da nossa velha natureza, ela logo é disciplinada pela lei de Deus, aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, e nós encontramos motivação para cumprir a lei de Deus, amando a nossa esposa ou a esposa submetendo ao seu marido. Então, primeiramente, é uma submissão a Deus, na consciência, à palavra de Deus, trabalhada na nossa consciência pelo Espírito Santo. Então, a união conjugal estabelecida por Deus é a mais elevada, a mais íntima e a mais terna união que se pode imaginar entre pessoas, entre um homem e uma mulher. Não existe uma sociedade mais perfeita do que o casamento. Os antigos diziam: pastor, a sociedade é só entre um homem e uma mulher no casamento. Uma sociedade, para dar certo, é aquela entre um homem e uma mulher. Pode olhar que a maioria das sociedades de negócios, elas às vezes acabam em processos, acabam nos tribunais. E às vezes o casamento também acontece isso, mas a maior sociedade, unidade que nós temos é entre um homem e uma mulher. E não há nada que trabalhe mais a nossa individualidade, a nossa independência, a nossa liberdade, a nossa personalidade, do que a nossa sujeição a Deus, quando nós submetemos um ao outro, sujeitamos um ao outro no temor de Cristo, dentro da relação matrimonial. A essência do casamento está na comunhão plena e completa de marido e mulher, como corpo e alma juntos por toda a vida. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, se você é casado, eu recomendo: viva a essência do casamento. Se você só mora junto, mas não é casado, case, porque Deus estabeleceu o casamento para o nosso relacionamento de marido e mulher. Não compensa viver em rebeldia à instituição estabelecida por Deus, que é o casamento. Se você vive junto e não é casado, eu recomendo que você case. E se você é solteiro, aprenda antes a valorizar esta instituição divina que é o casamento, antes de você entrar nela, porque é assim que Deus espera de nós. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque deixa o homem pai e mãe, ele se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa e orar pelos casamentos.
Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui neste programa. E nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre o casamento. Falamos da essência do casamento, vamos pedir a bênção de Deus sobre a família, o casamento de cada um que nos acompanha neste momento. Querido Deus e Pai, nós oramos com muita gratidão ao Senhor, porque para a nossa segurança, para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa comunhão com o Senhor, o Senhor criou homem e mulher e instituiu o casamento como a condição para a formação da nossa família, para o relacionamento íntimo do homem e da mulher, dentro das relações do matrimônio, do casamento. Portanto, ele é instituído pelo Senhor, deve ser honrado pelos homens. Eu oro pelo casamento, pelo matrimônio de cada um que me acompanha agora. Sabemos das lutas, das adversidades, tanto dentro quanto fora do casamento. E há muito mais problema fora do que dentro do casamento. Portanto, nós pedimos a Tua bênção por todos que nos assistem agora, para que honrem o matrimônio como a Tua palavra nos manda. Porque o que Deus uniu não separe o homem. E também, se alguém quer compor a família, que valorize o casamento como uma condição estabelecida pelo Senhor para vivermos juntos em companheirismo, em amor, em sujeição um ao outro. O marido amando a sua esposa, a esposa sendo submissa ao seu marido, e assim uma harmonia, a essência do casamento seja preservada no temor do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é que dá o elo perfeito deste matrimônio. Portanto, pedimos a Tua bênção e oramos pelos nossos telespectadores. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém.